Olá, olá, meu amigo, olá, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Ebrad Live, esse programa que já caiu no gosto de todos vocês. Temos aqui várias participações especiais no encontro de hoje. Essa live que é disruptiva, né, pessoal? Fugindo daquele padrão da sala de aula. Então, aqui é um bate-papo mesmo entre amigos, entre conhecedores de matemática. E hoje nossa live é de advocacia empresarial previdenciária, onde nós falaremos sobre prática internacional previdenciária, oportunidades de mercado previdenciário internacional. E para isso, temos a honra de recebermos aqui mais uma vez o professor Teodoro Agostinho, que além de professor, é doutor e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, além de ser o patrono aqui, regente do nosso curso, em pós-graduação em Advocacia Previdenciária, Nova Previdência na EBRAD. Professor Teodoro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala, Vitor, tudo bom? Eu que agradeço aí mais uma vez, né, a oportunidade, esse espaço aí para a advocacia previdenciária. É uma honra, uma satisfação, agradeço você, toda a diretoria da EBRAD, toda a técnica que está aí por trás, eu sempre não esqueço de agradecer, porque faz com que nós consigamos chegar aí com muita qualidade aos telespectadores, aos nossos alunos que depois assistirão. Muito obrigado mais uma vez. E hoje, uma temática muito interessante, muito legal, que é sobre as oportunidades na prática internacional previdenciária, e você vai apresentar aí o nosso ilustre convidado que domina o assunto. Show, professor, muito obrigado, nós que agradecemos. E como bem dito pelo professor Teodoro, temos a honra de recebermos aqui nessa noite o professor Almir Reis, que além de professor, é mestrando em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, especialista em Direito Previdenciário e em Direito Constitucional pela Universidade de Pisa, na Itália, certificado pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, diretor adjunto de atuação parlamentar e de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, além também de ser palestrante. Professor Almir, seja muito bem-vindo também. Boa noite, Vitor. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, meu amigo, meu irmão, meu mestre de todas as horas, professor Teodoro. Prazer, uma honra gigante estar aqui ao seu lado. Certamente vai ser uma noite aí de muito aprendizado e vamos procurar transmitir um pouquinho do nosso conhecimento referente a essa temática. Estou com a Bia aqui também. A Bia é uma criança incrível, filha do Teodoro, mandando um coração aqui para ela. Que honra, Telzinho, estar aqui contigo, meu grande irmão. Que honra, Vitor. Certeza que vai ser uma noite aí especialíssima. Maravilha, professor. Nós que agradecemos aqui em nome da EBRAD pela sua participação. Pessoal, já falei por demais aqui, eu só queria relembrá-los, tá? Que essa live, nós temos participantes, alunos de Direito Previdenciário, mais alunos de Direito Penal, Direito Trabalhista. Então, você que nos acompanha, não deixem de enviar suas dúvidas para os professores. E só repassando, pessoal, o nosso tema de hoje, prática internacional previdenciária, oportunidades de mercado previdenciário internacional. Eu já passo a palavra para o professor Teodoro, professor Almir também. Desejo um excelente encontro e estarei aqui como telespectador e aluno mais uma vez. Professor Teodoro, é contigo. Vamos lá. Bom, como você disse aí, fez a apresentação do Almir. O Almir, além de ser um grande profissional, tenho a sorte de tê-lo, né? Poder chamá-lo aí de amigo, um cara que domina todos os assuntos aí na área previdenciária, um cara que hoje, né, é tido como um dos maiores advogados aí do país, e obviamente que isso se deve muito ao esforço notável dele, né, de conhecimento, o esforço braçal também, para que chegasse a esse ponto. Hoje mesmo, falando com ele à tarde, tem uma live, não vai esquecer, ele, não, beleza, tô aqui em atendimento. Então, um cara que não para, e aí isso acaba sendo muito legal, porque acaba que se vivencia, né, muito da advocacia previdenciária. Foi com ele também que a gente fez, eu e o Almir, nós coordenamos um evento em 2019, que tem tudo a ver com a temática, e é um marco no direito, na advocacia previdenciária, né, sem nenhuma falsa modéstia. Até hoje ninguém conseguiu realizar nada que chegue nem perto do que nós fizemos na primeira edição. Eu digo primeira porque haverá uma segunda edição, que foi um simpósio de Seguridade Social na Universidade de Harvard, né, simplesmente a melhor faculdade de direito do mundo, e lá levamos praticamente 70 advogados. E a minha pergunta vai já nesse sentido, agradecer, né, claro, pela empreitada, por acreditar no projeto maluco, né, um acreditou no outro, um deu força para o outro e falou: o pior que pode acontecer
não dar certo, mas em nenhum momento a gente cogitou isso, né, Almirzinho? Não, Mas nunca. a minha pergunta, Almir, é baseado, claro, naquela iniciativa que nós tivemos, e aí fazendo, obviamente, um caminho muito rápido até hoje. O que você enxergava naquele momento, do ponto de vista das oportunidades mesmo de conhecimento na área internacional, e o que você acha que nós evoluímos e o que nós temos para evoluir ainda dentro do que você visualiza, né, para esse segmento, meu querido? Obrigado pelas palavras, só repetindo aqui o preâmbulo, você para mim é um norte, um guia, sem dúvida algum, dos maiores profissionais do país aí de todos os tempos, então, onde você está, eu estou sempre perto, e a gente vai andar sempre lado a lado, se Deus quiser. Então, você contextualizou muito bem, vivemos um momento único, um momento histórico, 70 brasileiros, advogados, magistrados, membros do Ministério Público reunidos em Harvard para começar a desbravar esse cenário internacional previdenciário, que até então era pouquíssimo explorado, não só pela advocacia, mas pela própria literatura. Pouquíssimos doutrinadores tocam ali na temática, o próprio INSS tem alguma dificuldade de lidar com a temática, esse campo dos acordos internacionais, sejam os bilaterais, sejam multilaterais, de alguma forma é muito pouco disseminado. E o direito previdenciário, Theo, se tu observar bem, o último censo da advocacia previdenciária já é o terceiro maior ramo do Brasil. Há estados, como, por exemplo, o Piauí, que o direito previdenciário já é o grande protagonista. Mais de 35% dos advogados no Piauí, como exemplo, atuam direto ou indiretamente com o direito previdenciário. E o direito previdenciário é muito amplo, aqui, fazendo aqui, na verdade, em poucas palavras, um resumo dele, a gente pode ter uma atuação muito voltada para o regime geral de previdência, que é onde está a maior parte da advocacia previdenciária, mas cabe uma atuação muito precisa, cirúrgica, né, no regime próprio de previdência, que é onde está aí outro grande mercado. Dentro ali, entendeu, do regime geral com o regime próprio, a gente vai falar muito bem da parte internacional previdenciária durante o desenvolvimento aqui da nossa live hoje, mas ainda temos, né, Bia? Bia passou aí atrás agora, ainda temos a parte da previdência complementar, que eu digo a você, Theo, com muita tranquilidade, a cada 100 advogados que a gente tem no campo previdenciário, apenas 1 ou 2 atuam ou dominam a previdência complementar. Então, fazendo um puxadinho aqui para o nosso histórico, voltado ali mais para a prática previdenciária internacional, eu que falo aí que dos 200, 250 mil advogados que temos ali hoje no Brasil, que atuam com direito previdenciário, pouco mais de 500 ou 600 entendem algo por cima sobre a prática previdenciária internacional. Então, onde eu quero chegar com essas palavras aqui iniciais, Theo? É um mercado, e você falou muito bem sobre isso na palestra que deu em Petrolina, agora na sexta-feira passada. Eu acho que é um dos grandes nichos que eventualmente deveriam estar sendo melhor explorados já atualmente, mas eu digo a você com muita tranquilidade que é um campo muito bom, não só de trabalhar, mas é um campo que ainda está sendo sedimentado, um campo que ainda comporta uma atuação gigantesca da advocacia previdenciária, que dou como exemplo, você tem aí por volta, Vitor, 4,5 milhões de brasileiros que vivem regularmente no exterior, 4,5 milhões. E esses brasileiros, boa parte deles, tem um histórico previdenciário já no Brasil, e ao mesmo tempo vai desenvolver um histórico previdenciário no país de residência dele, onde ele está morando atualmente. E aqui eu dou 2 exemplos, onde estão concentrados ali a maior parte dos brasileiros, Estados Unidos e Portugal. Então, de alguma forma, Theo, saber qual o melhor caminho para esse brasileiro, que já tem uma história no modelo previdenciário local, mas vai construir uma nova história num outro modelo previdenciário, saber se é interessante, talvez, ali juntar os tempos. Quase nunca é interessante fazer dessa forma, por vários motivos que a gente vai conversar aqui durante a live, se é melhor ter um caminho concorrente, de estar fora e estar pagando aqui ainda, de manter o histórico daqui para ter uma segunda aposentadoria. Então, são muitos detalhes, Theo, são muitas nuances que a gente vai abordar aqui durante, lógico que é pouco tempo, não dá para exaurir a temática, porque a temática, como eu te disse, é pouquíssimo explorado ainda. De alguma forma, você tem ideia, a gente teve um evento agora em Portugal que você participou, você foi um dos expositores, um dos palestrantes, um em Lisboa. Sua palestra foi a mais elogiada, inclusive, do evento. Depois ainda ministrou uma aula em Coimbra também, e a aula
deixou os alunos deslumbrados com tanto conhecimento, porque são muitos acordos que quem está aqui na ponta não tem conhecimento, tem acordos bilaterais, tem acordos multilaterais, tem situações que estão em construção e que a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, mas, em resumo, Theo, para te devolver a palavra, é um campo, sem dúvida alguma, Vitor, de muitíssimas oportunidades, porque falando só dos brasileiros que estão legalmente fora, são 4,5 milhões. Todos eles são público em potencial, mas não só esses 4,5 milhões. Vamos fazer aqui um resumo do nosso modelo previdenciário. Em poucas palavras, uma população de 214 milhões de brasileiros, aproximadamente, cerca de 39 milhões de aposentados, então a gente já subtrai, mas para entender mais como é que a gente pode atuar nesse mercado, a população economicamente ativa do Brasil tem quase 110 milhões de pessoas, e das 110 milhões de pessoas que compõem hoje a população economicamente ativa, segundo o último boletim estatístico da Previdência Social, apenas 57 milhões contribuem para a Previdência Social. Então, veja o tamanho do público que a gente tem para trabalhar, tá? Então, assim, quase todo brasileiro vai precisar de um previdenciarista em algum momento. Por isso que eu chegava a cravar, Theo, que com até 10 anos o mercado previdenciário brasileiro seria o grande nicho da advocacia. Acho que a partir do último censo a gente já pode talvez cravar que talvez em 5 anos o direito previdenciário assuma esse protagonismo e as oportunidades desse mercado previdenciário internacional podem ali funcionar como um grande norte para boa parte da advocacia que está chegando no mercado previdenciário, que está se solidificando na parte previdenciária e que, de alguma forma, quer conhecer melhor essa temática. Mesmo, né? Maravilha, eu disse. É um universo mesmo aí de oportunidade, né? Eu vou aproveitar aqui, a gente já tem uma pergunta que guarda relação direta aí com o que nós estamos conversando, a pergunta da Jussara, e ela manda aqui assim: professor, com o aumento da migração internacional, muitos trabalhadores enfrentam dificuldades em transferir seus benefícios previdenciários de um país para o outro. O que pode ser feito para melhorar a portabilidade dos benefícios previdenciários e quais são as principais barreiras para a implementação dessas melhorias? Então, você falou muito bem sobre isso, inclusive, porque dentro do que a gente falou de oportunidades dentro do mercado previdenciário, esses brasileiros que têm a saída regular do país e passam a receber esse benefício fora do Brasil, eles têm uma dificuldade gigantesca, essencialmente com a questão tributária. Porque os acordos multilaterais, bilaterais, eles são pensados justamente para evitar essa bitributação, né? De você pagar imposto na origem, pagar imposto também onde eventualmente está recebendo. Eu acho que, de alguma forma, essa operacionalização do recebimento, que eu acho que é a pergunta da Jussara, em outro país, tendo trabalhado essencialmente num outro país durante boa parte da jornada, é um terreno, eu acho que muito fértil também para a advocacia previdenciária, porque hoje, só para que a gente dê um exemplo aqui da situação, tá, Vitor? Se eu, na verdade, tenho uma saída regular do país e estou recebendo meu benefício em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, onde tem algum acordo de seguridade social, eu vou pagar, na verdade, 25% desse valor, ele vai ser alvo de tributação. Então, vejam só, se eu estou recebendo no país, esse valor, na verdade, não tem tributação. Se eu moro no Brasil, estou recebendo no Brasil, tecnicamente há tributação, mas aquela tributação escalonada. Se eu estou morando fora do país, é tributado em 25% na fonte e não tem o que eventualmente fazer. Então, o que é que tem acontecido com boa parte dos brasileiros que moram fora do país? Eles não dão a saída regular do país e recebem, a Bia quer participar também, então pergunta se ela quer se aposentar. Pergunta se ela quer se aposentar também. Então, o que é que tem acontecido por conta desse problema tributário que a legislação, na verdade, deixou e eventualmente precisa ser solucionado, e enquanto não é solucionado, leva à judicialização efetiva. Uma judicialização que abre, logicamente, uma porta, um mercado muito interessante para a advocacia previdenciária. O que as pessoas têm feito, tá, Vitor? Então, eu tenho a saída do Brasil, estou morando aqui agora nos Estados Unidos, por exemplo, estou morando em Portugal, mas eu não comunico isso formalmente para evitar, na verdade, essa tributação na fonte, dos 25%. Então, recebo esse valor e remeto para um banco digital, muitas vezes para evitar essa tributação que, eventualmente,
ocorre na fonte independente do valor. Se é salário mínimo, se são 2 salários, são 3 salários, 4 salários, 10 salários. Então, de alguma forma, Theo, eu acho que cabe uma amarração melhor legislativa, especialmente da tributação, para que, eventualmente, a gente tenha um modelo mais justo, tanto quando eu estou recebendo no meu país de origem, tanto quando eu passo, na verdade, a recebê-lo fora do país, quando eu tenho a saída efetiva do Brasil. Muito legal, Amir, suas considerações, né? Inclusive, a gente falou sobre isso mesmo, sobre essa tributação, que é uma informação que poucas pessoas sabem. E, na verdade, assim, com relação à regularização, pessoal, para receber em outro país, você tem que ajustar uma regra tributária, né? Uma regra sua, em regra, né? Sendo até redundante, em regra, a regra tributária segue a de domicílio. Então, se você indicar que o teu domicílio está sendo em outro país, você receberá por lá e a tua residência tributária seria lá. Só que aí você tem que lembrar que para fins de benefício previdenciário, você vai ter essa tributação de 25% no benefício, independentemente do valor do benefício, tá? E aí você precisa eventualmente entrar com uma ação judicial para que você não precise pagar esses 25%. Hoje a jurisprudência ela vem se consolidando nesse sentido, o que, como o Almir até ressaltou, né? Obrigado aí pela menção, pela novidade, eu nem sabia dessa questão aí de avaliação lá das palestras, é muito legal, né? Isso é sempre gratificante. E isso traz uma possibilidade para vocês de atuação. Falando em números aqui, a gente sempre gosta, para deixar claro para vocês, nessa questão de honorários, imagina que alguém esteja sendo tributado em R$300 por mês. Dando um exemplo aqui, dos 25%. Como você consegue recuperar os últimos 5 anos, pessoal, são 60 meses, né? Mais 5 13º, então seria 65 meses. E aí é fácil, é só você fazer um cálculo, meio que até grosseiro, na verdade. Você pega uma calculadora, que eu estou fazendo aqui, ó, e você calcula 65 vezes R$300, igual R$19.500. Se você colocar aqui mais 20%, que é Selic, né, atualizado, dá 23.400 vezes 30%, que é o que se cobra em regra, você vai receber aí a possibilidade de receber R$7.020. Só que o grande detalhe aqui é que você consegue, eventualmente, tranquilamente escalar esse tipo de trabalho hoje, porque não tem nenhum profissional oferecendo, não tem ninguém oferecendo. Então, imagine que você consegue entrar com 100 ações dessa. É claro que no direito a gente não pode falar que a causa ganha, óbvio, né? Mas você tem chances bem interessantes de ter êxito nessas 100 ações. E se você vai ganhar R$7.000, eventualmente, de honorários, numa média, 7.000 vezes 100, nós estamos falando em 700 mil que você só vai replicar o modelo aí da tua ação. Fora que, lógico, depois que você adquire o conhecimento, você pode aprofundar, inclusive, verificando se na caso de isenção, porque daí os valores a serem recuperados é maior, é a questão de devolução dessa tributação, mais da isenção, que eventualmente não ocorreu, ou não tinha ocorrido. Então, tem um caminho bastante interessante aí, do ponto de vista internacional. Almir, hoje o Brasil detém um acordo internacional com vários países, né? Como você muito bem você colocou aí. Quais são os maiores gargalos, digamos assim, na tua visão? O que você tem percebido aí? É a verbação de tempo no Brasil e no exterior, e aí muitas vezes o pessoal não percebe que o sujeito pode ter 2 aposentadorias, é o sujeito que muda e esquece que já contribuiu aqui, e em vez de continuar contribuindo e daí ter 2 aposentadorias, é um pouquinho de tudo, é o cálculo efetivamente, o que você mais enxerga aí de dificuldade nesse sentido, meu amigo? Pô, Theo, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, porque é o seguinte, sem dúvida alguma, talvez seja a pergunta mais importante da nossa live de hoje. Porque como a gente conhece e domina o modelo previdenciário, muitas vezes quando a gente pensa no modelo, no direito comparado, a gente acha que as variáveis, que as nuances são muito próximas, que a gente vai somar tempo de contribuição, aí eu vou pegar o de lá, vou pegar a remuneração de lá, vou trazer para cá, vou trazer a remuneração do Brasil, vou levar para o outro país. Como é que vai ser a conversão de moeda? Na verdade, a gente precisa entender. Cada acordo tem uma realidade específica, tá? Então, para você ter ideia, que você está aqui uma particularidade que só existe no acordo Brasil-Alemanha. O único acordo de todos que o Brasil tem, seja os bilaterais, seja os multilaterais, que permite o cômputo de tempo especial,
é o acordo Brasil-Alemanha. Nenhum outro acordo prevê expressamente o aproveitamento de tempo trabalhado com insalubridade ou com periculosidade. O acordo Brasil-Alemanha prevê. Então, o primeiro ponto, Theo, que a gente tem que entender é estudar, na verdade, então, aqui uma situação de quem trabalhou em Portugal quer trazer tempo para cá, ou de quem está no Brasil quer levar tempo para a Alemanha. É importante dominar cada um dos acordos, e cada um deles tem particularidades. Então, de alguma forma, um ponto, uma ponderação importante. Nunca a remuneração de um país vai ser aproveitada no outro. Quando a gente fala, na verdade, dos acordos, a gente aproveita o tempo de contribuição muitas vezes, mas você não vai ter, como regra, o aproveitamento do valor da remuneração. Então, por exemplo, eu trabalhei em Portugal e na competência abril de 2024, eu ganhava 2.000 euros, por exemplo. E eu vou trazer esse tempo para o Brasil, porque eu voltei para o Brasil e tudo mais e tal. Então, não imagine que esse valor de remuneração que você teve em Portugal vai ser integralizado aqui no período básico de cálculo, quando for requerer a tua aposentadoria, não. Não, simplesmente não. Você consegue trazer o tempo para cá, mas ele não vai ser aproveitado como período básico de cálculo, esse valor da remuneração. É como se naquela competência você não tivesse a remuneração que você teve lá. A mesma lógica vale também para os coeficientes, porque o tempo trazido lá não vai me ajudar no tocante a aumentar o coeficiente, a base de cálculo das aposentadorias concedidas no Brasil, e vice-versa. Então, assim, de alguma forma, Theo, eu acho que o principal ponto para responder com eloquência a tua pergunta, quando você fala, na verdade, de acordos internacionais, é dominar a fundo cada acordo. Então, é como, na verdade, não temos aqui 2.000 regimes próprios no Brasil. Alguém domina todos os regimes próprios? Não, eles têm uma base comum, muitas vezes, mas eles vão ter particularidades, eles vão ter nuances. A mesma coisa acontece nos acordos internacionais. Um exemplo clássico aqui, tá, Theo? Na maior parte dos acordos, não há previsão de aposentadoria por tempo de contribuição nos países estrangeiros. Então, por exemplo, se não há previsão de aposentadoria por tempo de contribuição, vamos aqui imaginar, nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem aposentadoria por tempo de contribuição? Como regra, não. Vai ter aposentadoria por idade. Então, eu posso trazer o período de lá para aposentar por tempo de contribuição aqui? Não, porque eu não tenho o benefício equivalente no direito comparado. Mas naquele país em que há o benefício equivalente, então, a gente pode pegar a situação da Espanha, em que expressamente o acordo fala, pelo menos o acordo antigo, fala da possibilidade de aproveitamento para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, só para que todo mundo possa entender, eu possa resumir, para que eu possa aproveitar o tempo de um país em outro, para requerer, na verdade, o benefício X, eu, como regra, vou verificar o que diz o acordo sobre aquela situação específica, mas se não existir benefício congênere paralelo no direito comparado, eu não vou poder usar para essa finalidade aqui no Brasil. Então, não dá para dominar todos, ou então, assim, dificilmente todo mundo conhece todos os artigos, todos os incisos, mas naquela situação específica que você vai examinar, é muito importante, então, ficar atento às situações em que vale a pena usar um tempo trabalhado no exterior. Porque, como regra, nas situações com as quais eu me deparei, pelo menos nas quais eu trabalhei até a presente data, era muito mais interessante você, na verdade, focar na concessão de dois benefícios, de ter um modelo no país de origem e ter um segundo modelo no país onde você está morando. Quase sempre, quando é possível, cogitar duas aposentadorias é a melhor situação. E eu te dou aqui um exemplo para você entender. Imagina só, uma pessoa tem 10 anos de contribuição no Brasil, tá? E ela tem 5 anos de contribuição em Portugal. Aí ela diz, não vou conseguir me aposentar no Brasil porque eu não tenho a carência, não tenho as 180 contribuições, mas se eu trouxer o período de Portugal, eu fecho aqui os 15 e consigo me aposentar. Será que essa é a situação mais interessante? A gente vai ter que estudar o caso concreto. Porque pode ver se não tem período para trás, que eventualmente possa indenizar, se não teve algum período ali que eventualmente, apesar de não estar sendo contabilizado, a legislação, a jurisprudência me permite, mas de uma forma geral, imagina só que a base salarial dessa pessoa é salário mínimo. Você acredita, Vitor, que há situações aqui, quando a gente usa tempo trabalhado no exterior, o valor do benefício ele pode ser inferior ao salário mínimo, segundo o entendimento administrativo? Então, nesse caso aqui, para você ter noção,
Se a base salarial da pessoa era salário mínimo, 1.412, só anotando aqui, tá? E ela tinha 10 anos no Brasil e 5 em Portugal, sabe o que vai acontecer? Ela vai receber aqui o proporcional do salário mínimo. É uma das poucas situações em que o INSS aqui no Brasil concede o benefício com valor inferior ao salário mínimo. Então, é como se ela recebesse 10 quinzeavos do salário mínimo, recebesse uma proporção referente ao tempo que ela teve no Brasil, porque a legislação brasileira parte da premissa que essa complementação vai ser recebida no outro modelo, nesse caso concreto aqui eu dei o exemplo de Portugal, vai ser recebida em Portugal. Só que a idade para aposentadoria por idade em Portugal é diferente da do Brasil. Aqui no Brasil, são 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Em Portugal, agora, 66 anos e 4 meses. Então, assim, de alguma forma, só para que você possa entender, é que em alguns casos, quando eu uso o tempo no exterior para completar o tempo de contribuição aqui que a gente tem no Brasil, eu posso ter um valor inferior ao salário mínimo. Claro que, logicamente, cabe discussão disso. E a Turma Nacional de Uniformização aqui no Brasil, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, entende que, enquanto a complementação não é paga no outro país de onde você trouxe tempo, o INSS não pode pagar o benefício em valor inferior ao salário mínimo. Então, veja, mais um mercado em que eu posso atuar. Porque boa parte das pessoas que trouxe tempo de contribuição para integralizar o mínimo necessário para a aposentadoria no Brasil está ganhando menos do que o mínimo. E a TNU entende que não pode, que você, na verdade, recebe pelo menos o valor mínimo no Brasil até o momento em que você passa a receber o complemento referente ao tempo de contribuição fora no segundo país, ou no país que você está residindo agora, ou no país que você residiu no passado. Então, assim, tem muitos detalhes, Theo, assim, importantíssimos, mas o segredo, sem dúvida alguma, eu cravo aqui, logicamente, é entender o que no Brasil faz sentido, entender como pensa a jurisprudência, que na parte de prática previdenciária internacional costuma ser favorável, tá? Costuma ser favorável aos segurados, inclusive tem diversos precedentes, e nos mais diversos sentidos, na TNU, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, que eu posso falar aqui do BPC para o estrangeiro, que a gente não encontra paralelo, inclusive fora do país. Então, assim, de alguma forma, eu sei que eu falo muito, tá? Se deixar aqui, eu vou entender daqui a pouco eu chamo a Bia para ajudar, mas, assim, quando você fala das diversas oportunidades, eu te falo com muita tranquilidade, que a prática previdenciária internacional pode fazer a diferença na sua vida, aluno EBRAD. Maravilha, Almir. Nossa, muitos insights aí. Eu poderia até fazer algumas outras perguntas aqui, mas já temos 3 perguntas, né? O tema é muito borbulhante. Chegou aqui do Igor. Boa noite, professores e colegas. Live super bacana, obrigado. Como vocês veem a questão da desigualdade no acesso aos benefícios previdenciários internacionais, especialmente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento? A atual estrutura do mercado previdenciário internacional beneficia mais os países ricos? Theo, assim, eu estou com sorte aqui, porque é o seguinte, só vem pergunta da parte que eu sou apaixonado. Então, assim, eu sou entusiasta do direito previdenciário internacional, até sabe disso, e às vezes eu estou viajando, virtual lazer, e eu paro para ir lá conhecer um pouquinho do modelo previdenciário. Gosto de conversar com as pessoas para entender, porque, assim, para você ter ideia, eu estava na Escandinávia por esses dias, e você vê, na verdade, pesquisar, o escandinavo é o povo mais feliz do mundo e tudo mais e tal, e assim, você chega lá, o pessoal com a cara triste e tal, muitas vezes a cara fechada, e você fica, peraí, como é essa premissa que é o povo mais feliz do mundo? E via de regra, quando a gente fala de felicidade nos países escandinavos, está sempre associado, na verdade, talvez, você ter uma remuneração condigna que permita você ter uma vida bacana, e você tem, na verdade, benefícios em que a contraprestação, quando no momento da aposentadoria, são mais interessantes ali do que a média internacional. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Théo, eu poderia passar a noite toda falando sobre isso, porque, assim, eu já fui a mais de 50 países e conheci mais de 30 modelos em loco. Não é aquela coisa de só parar para conversar, não, para entender como é que funciona. Depois eu vou dar uma dicasinha aqui de um site para quem gosta de estudar modelos aqui de direito comparado. Eu vou deixar aqui no chat para que todo mundo entre lá, porque, assim, é um compilado bem interessante de tudo o que acontece. Mas, assim, você tem um ranking de uma consultoria australiana que costuma, na verdade, colocar os melhores modelos de previdência social.
no mundo todo. E a primeira coisa que eu pondero é assim, que previdência é o nome mais local aqui. Via de regra no país é mais chamado ali de segurança social. Na maior parte dos países a gente conhece com essa nomenclatura. E efetivamente, quando a gente olha para esse ranqueamento dessa consultoria, que para mim, na verdade, logicamente, as premissas que ela leva em consideração não são perfeitas, mas assim, serve como norte, porque é a mesma regra para todo mundo. Ela costuma colocar o Brasil lá atrás, porque ela leva em consideração premissas como adequação, sustentabilidade, prognóstico de longo prazo do sistema conseguir, na verdade, não ruir, porque em alguns países, essencialmente aqui no Brasil, o nosso modelo previdenciário, que na minha visão é um dos mais abrangentes do mundo, tá? Poucos modelos previdenciários, e não obstante a reforma da Previdência que a gente tenha tido, e as críticas que a gente sempre faz a ele, mas é um dos modelos mais abrangentes. Então, você tem ideia, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, a gente paga quase 40 milhões de benefícios previdenciários, somando aposentadorias, pensões. Eu coloco na conta BPC também, porque ele aparece na contabilidade do Boletim Estatística da Previdência Social. Mas quando a gente para entender o porquê desses modelos internacionais, especialmente os escandinavos, estarem sempre ranqueados aí como parte dos melhores modelos de previdência social, você para estudar um pouquinho, e a maior parte deles, ele tem uma transição para um modelo de contas nocionais. Assim, é um modelo um pouquinho complexo, para explicar aqui, talvez, aí numa live, mas se tiver mais curiosidade, eu posso explicar mais. Mas, num resumo aqui, tá? Não tem nenhum país em que o modelo seja perfeito. Eu desconheço um país em que o modelo previdenciário, na verdade, seja lucrativo. Eu acho que previdência não foi, logicamente, pensado, logicamente, você tem que ter sustentabilidade, você, na verdade, não pode tirar dinheiro de outras coisas para torrar com previdência, mas aqui no Brasil, por exemplo, se fez o contrário. Estava no começo ali do modelo previdenciário, pouca gente aposentada, muita gente contribuindo, opa, está sobrando dinheiro aqui nesse caixa, entendeu? Vamos aqui usar, a gente teve desvinculação de receitas da União durante muito tempo, por exemplo, onde se tirava dinheiro da Previdência para gastar com outras questões, e a conta aqui no Brasil, desde que a gente se entende por gente, sempre se diz que a conta da Previdência não fecha, né, Theo? Que a Previdência vai quebrar, que a Previdência é insustentável, que no médio a longo prazo não vai ter dinheiro para pagar os benefícios, e tem um ponto que eu só vi acontecer no Brasil em toda a minha vida, tá? Olha que eu já estudei muito direito comparado. Aqui no Brasil, em 2019, quando o Bolsonaro, a gente sabia que ia ter uma reforma da Previdência, mas quando o presidente Jair Bolsonaro mandou para o Congresso a proposta de reforma da Previdência, lançou-se uma campanha midiática demonstrando que era bom reformar a Previdência, que, assim, de alguma forma, que o brasileiro ia gostar de trabalhar mais, que isso era muito bom, que isso era interessante para o Brasil, e, incrivelmente, o brasileiro foi para as ruas para defender uma reforma da Previdência. Você pode pesquisar que nunca na história, eu desconheço se eventualmente aconteceu na história, a população foi para a rua para defender, olha, mexer no modelo previdenciário, agora eu vou ter que trabalhar mais, isso é bom para mim. Eu desconheço, na história, um país que tem a população indo para a rua para defender reformas do modelo previdenciário. Claro que a gente sabe, Theo, que mudou a questão demográfica, a gente tem que estar pensando, logicamente, em atualizar regras previdenciárias. Mas um problema do modelo previdenciário, quando comparado os demais modelos de direito comparado, é a insegurança jurídica. Não que tenha modelo perfeito, tá? Eu repito aqui. Quando a gente fala dos modelos que eventualmente estão bem ranqueados, quando a gente fala que os escandinavos são os países mais felizes do mundo, a gente teve uma transição para um modelo que faz sentido para a realidade deles. Populações menores, poder aquisitivo mais robusto, maior poder de poupança, então, para eles faz sentido. Será que esse modelo aqui no Brasil, para 214 milhões de brasileiros, funcionaria? Muito provavelmente não, sobretudo por conta da transição, que seria muito pesada, e o modelo de contas nacionais ou de contas virtuais, eu acho que até o Paulo Guedes falou dele, ao tempo da reforma da Previdência. Eu tenho minhas dúvidas se funcionaria para o Brasil, mas sempre que a gente fala do direito comparado, que a gente elogia muito os modelos de alguns países, muito sustentáveis, então você tem que entender a realidade daquele país, porque, como regra, o poder de poupança é muito maior do que no nosso modelo brasileiro. Mas uma característica muito especial do nosso aqui, sem dúvida alguma, é a abrangência. Então, o Brasil, até a reforma da Previdência, era um dos poucos países que tinha aposentadoria por tempo de contribuição. Era o Brasil e mais 12 países, tão somente. Então, hoje a gente caminha
para a unificação de um modelo que é a chamada aposentadoria programada, mas eu repito, se me deixar falando aqui, eu fico falando aqui a noite toda, viu? Então, eu vou parar aqui, porque senão eu fico a noite toda. Nada, maravilhoso. A ideia é essa mesmo, Amir, que você fale à vontade e vamos que vamos. Tem mais aqui, Amirzinho, ó, tem mais uma pergunta aqui para você também, muito legal. Essa acho que você vai adorar também, porque é a sua cara a pergunta. A sustentabilidade dos sistemas previdenciários é uma preocupação em muitos países, né? Uma preocupação crescente em muitos países, que vai justamente de encontro ao que você estava falando. Só que, Ana Laura pergunta o seguinte: quais são as principais falhas que você identifica nos sistemas previdenciários internacionais e como elas podem ser corrigidas sem prejudicar os direitos dos trabalhadores? Eu vou deixar aqui um site bem legal. No mínimo, mais eu vou deixar aqui um site bem legal, que é da Associação Internacional de Seguridade Social, tá? Porque aí, assim, como são muitos modelos, deixa eu botar aqui, eu não sei se eu consigo colocar aqui acho que eu consigo colocar no chat, eu tinha feito essa ponderação. Aparece aí para vocês, não? Não. Não aparece para tu não também? Aparece aqui para mim, professor, eu já vou disponibilizar no site para todos os alunos e nos comentários também, disponibilize site para todos os alunos. Esse site é interessantíssimo, porque ele traz ali, Theo, ponderações, acho que muito especiais, inclusive dicas, tem quase mais de 1000 dicas, assim, na verdade, de sustentabilidade. O que deu certo, o que é que deu errado no país A, no país B, no país C, por que, na verdade, o do Brasil está lá atrás no ranking, enquanto outros menos abrangentes estão mais na frente. É porque ele não mira tão somente na intensidade da contraprestação. Quando a gente pensa em previdência como regra, a gente bota na cabeça que, eu estou ganhando R$2.000 aqui, eu quero me aposentar ganhando R$2.000. Então, assim, ninguém quer ganhar 5.000 e se aposentar com 2.000, com 3.000. Vai gerar para ele uma sensação de injustiça. Mas na maior parte dos países, a contrapartida quando dá aposentadoria não goza relação com a integralidade. Então, assim, esse modelo, como a gente tem, por exemplo, para os servidores públicos até a emenda 41 de 2003, no regime próprio, que é paridade e integralidade. Então, por exemplo, você tem ideia, Vitor, quem aqui no nosso modelo brasileiro entrou até 31 de dezembro de 2003, antes da emenda 41 de 2003, então vamos imaginar que ele receba ali R$2.000 por mês, mas você sofre uma reestruturação nesse cargo e ali perto da aposentadoria, o valor daquela carreira ali sobe para 20.000, por exemplo. E essa pessoa entrou numa situação que ainda permite aposentar com esses dois requisitos, da paridade e da integralidade. O que é que vai acontecer para ela? Ela vai levar para a inatividade, isso no regime próprio de previdência, tá? Em alguns regimes próprios, para quem entrou antes, ainda é possível fazer isso. Então, você vai levar para a inatividade o valor que está recebendo ali por último. Então, sempre que um inativo tiver reajuste, o ativo tiver reajuste naquela mesma carreira, você vai levar esse reajuste para a inatividade também. Então, assim, tem algumas ponderações que, assim, você encontra pouquíssimo paralelo nos modelos previdenciários, e são particularidades aqui do Brasil. Vocês têm ideia aqui de algumas situações que eu só encontrei referência no Paraguai sobre isso. Aqui no modelo previdenciário brasileiro, as filhas de militares, inclusive casadas, tá? Quando o militar das Forças Armadas ingressou até 2001, quando a gente teve uma alteração legal, e se esse militar tiver optado por pagar 1,5% a mais de contribuição previdenciária, quando ele vier a falecer, ele pode deixar a pensão, inclusive, para a filha casada, tá? Muita gente acha que, isso já mudou e tal. De fato, você mudou o sistema em 2001, mas preservou a possibilidade daqueles que, eventualmente, já estavam dentro do modelo e que quiseram pagar 1,5% a mais de contribuição previdenciária, de manter essa pensão para a filha quando vier a falecer. Então, imagina só, um militar das Forças Armadas, um coronel, por exemplo, ou de qualquer patente aqui, que eventualmente venha a falecer em 2060, tá? E ele tem uma filha em 2060 de, sei lá, de 20 anos de idade, e que a perspectiva de sobrevida dela vai até os 80, porque quanto mais a gente vive, mais vai aumentando a expectativa de sobrevida. Então, esse benefício vai ser mantido até 2100 e pouco. Então, são ponderações, tá, que a gente faz, que a gente sabe que há uma razão de ser, logicamente, há um histórico legislativo que, na verdade, levou a essa norma, mas que a gente não encontra paralelo. Eu já parei para estudar, porque, assim, eu tenho um familiar
que é diretamente beneficiado de uma questão como essa, e eu só encontrei paralelo disso no Paraguai. Então, quando a gente para falar da sustentabilidade dos sistemas, assim, vamos ter muito poucos sistemas que, na verdade, operam no vizinho, que operam, na verdade, numa situação de, pô, tá tudo lindo e maravilhoso, não tá faltando dinheiro. Via de regra, a gente está sempre pensando, no médio e longo prazo, em fazer reformas para adequar a nova realidade demográfica, para evitar ser surpreendido com problemas nas contas, por não ter pensado isso com antecedência. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, a gente acabou de fazer uma reforma da Previdência, uma grande reforma da Previdência em 2019, e já estamos a falar novamente uma reforma da Previdência, que menos hora vai acontecer. Mas como assim? A gente não fez uma reforma para pensar em 20 anos, em 25 anos, em 30 anos. Já é hora de falar novamente uma reforma da Previdência. Eu, honestamente, acho que não é o momento. Se fosse para falar em reforma agora, eu pensaria muito mais em resgatar a parte ali das perdas que a gente teve do que propriamente em continuar agravando os requisitos para acesso. Eu tive o prazer, Théo, de falar, você também, durante a reforma da Previdência, no Congresso Nacional, e assim, eu mostrei matematicamente, você mostrou também que o problema não estava, muitas vezes, na falta de uma idade mínima para aposentadoria. Porque quando você pega a conta daquele que se aposentou muito cedo, por exemplo, mas que teve incidência do fator previdenciário, o valor que ele vai receber do governo, a contrapartida pelo que ele aportou, quando eu pego a expectativa de sobrevida dele, vai ser menor por ter aposentado cedo do que ele receberia, muitas vezes, se tivesse esperado para aposentar no momento em que ele tivesse uma renda maior. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade, não só do modelo brasileiro, e aí eu vou falar de outros modelos também, é a falta de transparência, tá? Então, a gente sabe que está precisando mexer, mas não entende as variáveis que levam, na verdade, a essa conjectura. Então, por exemplo, no modelo brasileiro, fazendo puxadinho no modelo brasileiro, pode baixar aí o boletim estatístico da Previdência Social. O último que você vai achar disponível é fevereiro de 2024. Então, lá estão as contas previdenciárias, tá? Não estão as contas da Seguridade Social, porque a Seguridade Social é mais ampla. Vai envolver assistência, previdência e saúde. Lá estão as contas da Previdência. Então, só estão as receitas da Previdência. Não estão as receitas da Seguridade Social, como está lá no 195 da Constituição. Mas, estranhamente, ele considera como despesa previdenciária o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, espera lá. Se eu estou falando só de despesa previdenciária, tecnicamente o BPC não entraria, porque eu estou falando também só de receita previdenciária. Agora, se eu estivesse falando de receita da Seguridade Social, onde aí sim está a assistência social, eu poderia falar em BPC na ponta. Então, esse mesmo problema, a gente encontra em diversos modelos do direito comparado. Não é uma realidade só do Brasil, não, mas essa é uma ponderação que eu levei ao tempo da reforma da Previdência, que eu faço questão de trazer aqui para você, meu irmão, porque é o seguinte, de alguma forma, eu acho que a própria Constituição prevê a participação da sociedade de uma forma muito ampla, e eu acho que a gente usa muito pouco esse canal, que, na verdade, não é a favor que ninguém está fazendo, não, é disposição do próprio texto constitucional. Tá sem som, Théo. Bia, volta, Bia. Bia, você quer se aposentar, Bia? Também não? Tá perguntando se quer aposentar. O que é isso? Fala, não quero trabalhar. Fala, mas não trabalha ainda, fala. Só estudo, só estou estudando, fala. Já pode contribuir, Bia, para a Previdência? Não. Já pode? Pode não, né? Cidade não pode não, né? Mas há situações, a gente está brincando sobre isso aqui, Vitor, mas tem uma ponderação que no modelo previdenciário brasileiro... Qual a idade da Bia, Théo? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, o homem está perguntando? 6. Há situações, Vitor, no nosso modelo previdenciário, de pessoas que, com a idade da Bia, têm contabilizado o tempo para aposentadoria. Tu sabia disso? Por quê? Aqui no modelo previdenciário brasileiro, existe uma ação civil pública que diz o seguinte: para quem trabalhou na roça, por exemplo, que tem tempo rural, se ela consegue comprovar que com essa idade, por exemplo, já vi situações de 7, de 8 anos de idade, se ela consegue comprovar que ela trabalhava na roça já com essa idade, com a tenridade, muitas vezes, independentemente do requisito etário, a legislação permite, a jurisprudência permite a contabilização do período como tempo para aposentadoria, o que a gente chama ali, na verdade, do período como segurado especial,
inclusive aquele que é inferior aos 12 anos de idade. Então, assim, lógico que eu peguei a Bia só como exemplo aqui na situação, mas tem várias e várias situações de pessoas com menos de 12 anos que conseguiram levar tempo dessa tenridade para fins de aposentadoria. É uma especificidade também do modelo brasileiro. Também nunca vi no direito comparado, não. Sim, muito interessante essa colocação, né, Almir? Porque, na verdade, assim, hoje em dia, também essa área do planejamento internacional previdenciário acaba sendo uma oportunidade muito interessante, né, para atuar. A gente vem percebendo um fluxo migratório muito grande, né, para sair mesmo, né? Muitos brasileiros acabam indo, como você citou no início aqui da nossa live, ou para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou para qualquer outro país, muitas vezes para trabalhar, em algumas outras, poucas oportunidades, é verdade, para morar, enfim, em definitivo, por qualquer motivo, mas ainda assim não se procura, né? Só vai verificar depois essa questão do planejamento previdenciário. E eu tenho acompanhado, tenho certeza que é o seu caso também, eu tenho acompanhado bastante aí a nova reforma do Código Civil, né, que tá vindo. E alguns assuntos ali vão impactar diretamente também na área previdenciária. Não impactar na legislação, é claro, porque cada qual tem a sua legislação própria, mas dependendo do que se ajustar no planejamento sucessório, por exemplo, pode ter uma repercussão direta futura na área previdenciária para fins de recebimento. A gente está falando aqui em planejamento. Então, acaba que isso engloba também. Fica aqui o recado, apesar de sair um pouquinho do planejamento internacional previdenciário, mas como o assunto é sobre oportunidades, vale a pena ficar atento sobre isso também. De repente, a gente volta aí num futuro próximo até para fazer uma live sobre o assunto. Almirzinho, eu vou passar uma última pergunta aqui para você, para a gente responder, porque também é bastante interessante. Tem um elogio aqui, dizendo que a live tem sido muito interessante, é do Douglas, tá? E ele pergunta o seguinte, olha, Valeu, diversos Douglas. países... Oi? Estava agradecendo o Douglas pelo elogio. Ah, tá. De só um valeu. Imagina, diversos países têm implementado reformas previdenciárias drásticas para lidar com déficits fiscais. Na sua opinião, essas reformas estão sendo feitas de maneira justa e equitativa ou estão sacrificando os direitos, né, dos trabalhadores em prol do objetivo econômico? Acho que até complementa aquela outra pergunta que foi feita, e aí você pode complementar a sua resposta também, puxando esse gancho, né? O pessoal acompanha muito a sua carreira aí, né, Almir? Sabe que além de advogado, você é aí um estudioso combativo dos direitos sociais, né? Vem almejando aí ter uma representatividade também de classe, que eu tenho certeza que, se bem analisado pelos seus pares aí, com certeza você chegará lá e fará um trabalho espetacular, no primeiro momento em nível estadual, e tenho certeza que muito em breve, porque está nas suas veias, também algo de representativo em nível nacional. Mas vamos lá, meu amigo. Oi, irmão, obrigado aí pelas palavras. Estava preocupado porque eu achei que a live ia ser pelo Instagram, tá? Na correria aqui, o Vitor tinha mandado já o link e eu tinha feito uma postagem, desse que eu sabia que eventualmente ia repercutir muito. Eu estava aqui preocupado, meu Deus do céu, eu vou estar no Instagram e vai estar o pessoal comentando em tempo real disso, daquilo e tudo mais e tal, mas assim, de alguma forma está tudo superado, porque era aqui pelo computador, foi mais tranquilo. Sim, então, excelente a pergunta, e sempre quando a gente fala de reformas drásticas, a gente lembra aí de situações como a da Grécia. Não sei se você vai lembrar do que aconteceu na Grécia, e não faz tanto tempo assim, que precisou cortar literalmente na carne. Então, assim, a Grécia tinha um modelo previdenciário em que o valor da contraprestação era muito acima da média da maior parte dos países, e chegou numa hora que não tinha dinheiro. Então, assim, simplesmente não tinha dinheiro no mês seguinte já para pagar todo mundo na mesma proporção. Aqui no Brasil a gente não passa por esse problema porque a Seguridade Social ela tem fontes de financiamento muito diversificadas, né? Então, se a gente pega o 195 da Constituição, até na verdade, uma apostazinha que você faz ali na Mega Sena vai ter um pedacinho ali direcionado para a Seguridade Social. Mas essa não é a realidade, uma base diversificada da maior parte dos países. Então, por isso que é tão importante, acho que talvez ali a gente acessar esse sitezinho que eu coloquei, que o Vitor vai compartilhar com vocês, porque ele conta um pouquinho da trajetória dos mais variados modelos previdenciários. Ele fala um pouquinho das reformas, do porquê, na verdade, muitas vezes,
já está se cogitando mexer. Você lembra que o presidente da França comprou uma briga gigantesca há pouco tempo atrás e, eventualmente, quase ele cai e ele diz, vou ter que fazer, porque se eu não fizer, não paga as contas daqui a tanto tempo. Então, de alguma forma, não dá para falar de forma global. O modelo que eu mais conheço, sem dúvida alguma, é o brasileiro, porque eu falo com tranquilidade que o modelo não vai quebrar, podem ficar tranquilos. Eu sei que quem mexe com fundos de investimento propala o tempo todo, que é o pior investimento, que não vale a pena, a Seguridade Social no Brasil e tal, mas não é bem assim não, tá? Entendeu? Se bem estudada a questão, muitas vezes ela é vantajosa, e vantajosa ao extremo, porque a gente não está falando só de aposentadoria, a gente está falando de uma diversidade de benefícios também. Qual o tamanho do modelo previdenciário brasileiro? Quantos benefícios não são colocados à disposição não só do segurado, mas também dos dependentes, entendeu? Quantos infortúnios não estão eventualmente ali cobertos? Então, respondendo a tua pergunta, Théo, que diz muito sobre a sustentabilidade, sem dúvida alguma, os que são melhores ranqueados hoje, que são, na verdade, os países escandinavos, nem sempre foram assim, tá? Nem sempre foram assim. Mas há uma realidade demográfica que é muito diferente da maior parte dos países. Então, lá se conseguiu construir o modelo de contas nacionais, que é um modelo, na verdade, muito usado lá, fez muito sentido para aquela realidade. Mas há outros países em que a gente fala de reforma da Previdência praticamente todos os anos. Então, vamos falar aqui de Portugal, um pouquinho aqui só para a gente exemplificar. Mas lá, na verdade, o modelo está muito ruim, porque a população idosa é muito grande, e o modelo previdenciário também não vai aguentar, e vai quebrar, e isso e aquilo tal. Mas ele é mais justo do que o brasileiro em algumas questões. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Ele pode apresentar dificuldades que, de fato, demandem reformas de tempos em tempos, e já prevê o escalonamento com base na previsão de alteração demográfica, mas o modelo português, por exemplo, tem lá a previsão expressa do que a gente tem chamado de desaposentação no Brasil. Então, aqui no Brasil, o que você eventualmente contribui depois que aposenta, não serve de nada, pelo menos para você. Serve para o modelo, para o bolo total, porque o nosso modelo é solidário. É um modelo em que, na verdade, é um pacto intergeracional, em que você, na verdade, contribui para ajudar a outra geração, já que para você, aquele valor que você paga depois que aposenta não tem nenhuma utilidade para aumentar o valor do benefício. Foi assim que disse o Supremo Tribunal Federal quando julgou a matéria anos atrás. Em Portugal, não. Em Portugal, por exemplo, o que você contribui depois que está aposentado, no final do ano serve para recalcular automaticamente o valor da tua pensão, lá no ano subsequente. E quando eu falo pensão, não é pensão por morte, não, tá? É porque muitas vezes no modelo internacional, a aposentadoria, o nome dela é pensão. Então, assim, não estranhe, não, essa nomenclatura, mas, de fato, respondendo muito bem aqui a tua pergunta, Théo, eu acho que os alunos vão poder, na verdade, passar dias e mais dias desbravando esse site que é da Associação Internacional de Seguridade Social, porque, de alguma forma, ela fala ali de forma muito cirúrgica problemas, desafios e soluções que foram encontrados ali ao longo da jornada para que a gente possa ter uma colaboração recíproca entre os mais diversos modelos previdenciários. Com certeza, Almir. Nossa, excelente aí as ponderações, meu caro. Queria aproveitar aqui que não tem mais perguntas e é assim, não vou mais abusar aí da tua agenda, que eu sei que é super mega concorrido, principalmente em tempos atuais de atendimento e outros projetos que em breve você anunciará. Queria te agradecer demais, viu, meu amigo? Agradeço você também, Vitor, aí pela paciência, por estar conosco, o pessoal da técnica da EBRAD, os alunos, né, que estão nos acompanhando. É um ambiente fechado, Almir, porque são só para os alunos, mas são mais de 2.000 alunos que 2.000 alunos aí depois. Então, vou fazer um sorteio do livro do Teodoro. Não tem número, né? Vou fazer um sorteio do livro do Teodoro. Isso é aberto também para os demais alunos, né, do ecossistema da Ânima. Então, isso com certeza vai ecoar aí para muito mais gente. Deixa aí suas redes sociais, meu amigo, o pessoal te seguir também, que você sempre vou deixar aqui. Está se posicionando, e queria te agradecer muito aí pela participação. Vou passar a palavra aqui para o Vitor, não sei se ele vai fazer um encerramento oficial, mas de todo modo eu te agradeço muito, viu, Almir? Obrigado aí pela sua disponibilidade. Théo, obrigado de coração, irmão. Você sabe, na verdade, da nossa relação, que muito além de uma relação umbilical, você é um grande irmão, para mim, um grande professor,
meu grande mestre, para mim, na verdade, é sempre um norte, uma luz, eu aprendo muito com você diuturnamente. Que sorte tem o Ebrad, de ter um professor da sua dimensão, trazendo tanto conhecimento, sempre atualizado, atualizadíssimo. Eu acho que não tem um professor no Brasil mais atualizado do que o Teodoro. O que saiu no Diário Oficial, ele está catando já para trazer em tempo real. É impressionante. É na velocidade da luz. Então, foi um prazer também, Vitor. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Quem quiser me seguir em redes sociais ali, eu coloquei já, acho que o Vitor vai compartilhar também, Almir Reis Júnior, tem o R de Almir, o R de Reis, e o Júnior abreviado. Vai ser um prazer trocar ideias. Aqui é pouco mais de 1 hora, não dá para falar tudo, são muitos acordos bilaterais, multilaterais, mas tenho certeza que me chamando no privado, querendo tirar alguma dúvida depois, eu estou à disposição de cada um de vocês para agregar um pouco mais ainda. É isso. Professor Almir, professor Teodoro, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro. Nós percebemos aí, até pelas perguntas, tivemos um número bacana de participações, então, galera bem engajada aí, é um assunto bem relevante, né? Com esse mundo aí de oportunidades, é que com certeza foi só a ponta do iceberg com essas diversas oportunidades que vocês trouxeram aqui. Deixo aqui um abraço para quem nos acompanhou até agora, deixo o convite também para vocês conhecerem mais aqui a nossa pós-graduação em Advocacia Empresarial Previdenciária, e já aproveitar que está sendo gravado também, Almir, faço um novo convite para você, volto a falar contigo ali no WhatsApp, a gente traz alguma outra temática bem bacana também aqui junto com o Theo. Em nome da Ebrad, mais uma vez eu agradeço e até a próxima, pessoal. Valeu, Telzinho. Valeu, Vitor. Prazerzaço. Um abraço para os alunos todos. Obrigado. Valeu, querido.